Sobre o preço, dos combustíveis, a gente vai conversar com Eberaldo Almeida, que é ex-diretor da Petrobras e ex-presidente do IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Eberaldo, boa tarde para você, obrigada por falar com a gente. Boa tarde, Marcela, boa tarde, Tainá, boa tarde a todos. Eberaldo, segundo dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio da gasolina passou de 5,25 centavos para 5,17, portanto uma redução aí de 30% em 2 meses. A que a gente pode atribuir essa redução, né? Que a gente vê que o mercado internacional e a própria Petrobras, quando faz essas reduções, ela coloca em seus anúncios que está seguindo o mercado internacional e, de fato, quando ela faz a redução, tem um espaço para isso, mas, ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro dá indicações de que, nessa semana pode ser que tenha uma notícia positiva na sexta-feira, que foi o que aconteceu, de fato, que na sexta-feira começou a redução do preço da gasolina, né? Mais uma redução. Então, o que a gente pode atribuir? É, de fato, uma redução que está dentro do contexto? Ok. A gente tem que entender o cenário mundial, né? O consumo de gasolina se dá no mundo todo, como de petróleo e derivados, e a Petrobras, ela segue a cotação internacional do petróleo. Se a gente for analisar um pouquinho o mercado americano, por que o mercado americano? Porque os Estados Unidos consomem mais de 1/3 de toda a gasolina do planeta e consomem mais de 20%, ou seja, mais de 1/5 de todo o petróleo do planeta. Então, o que acontece no mercado americano é importante. Obviamente que outras variáveis têm que ser consideradas, mas lá é muito importante. E se a gente analisar, é a 11ª semana de queda de preço de gasolina nos Estados Unidos consecutiva. Ou seja, por que isso acontece? Normalmente, entre o Memorial Day, que é a última segunda-feira de maio, até o Dia do Trabalho, que é amanhã nos Estados Unidos, que é a primeira segunda-feira de setembro, é a temporada de férias, onde as famílias pegam os carros e vão passear, né? Vão se distrair. E o que aconteceu? Com a guerra e com a subida dos preços dos combustíveis, as famílias repensaram, né? Fizeram economia, e a demanda esse ano está uma demanda de gasolina menor do que a demanda do ano passado dos Estados Unidos. Então, isso sinaliza, se o período de alta de consumo foi um período menor do que o do ano passado, agora, de segunda-feira em diante, já se espera uma normalização no mercado americano, ou seja, aquele pico que deveria haver, que há normalmente todo ano, não houve, foi menor, as famílias resolveram economizar, isso aí reflete numa sobra de combustível e numa queda de preço. E o que o Brasil está fazendo é acompanhando o preço no mercado internacional. Eberaldo, Tainá Fafan falando agora com você. A gente viu recentemente, nos últimos meses, chega até há mais de ano, uma pressão muito grande por parte do presidente Jair Bolsonaro em cima da Petrobras, inclusive com diversas trocas na presidência da estatal, numa cobrança justamente pela redução do preço dos combustíveis, né? Que é um assunto muito caro, principalmente se tratando em um ano eleitoral. Até que ponto, até onde a Petrobras pode, de fato, influenciar nisso, né? Agora a gente vê uma redução, mas quais são os limites? De fato, tem uma governança na Petrobras e ela tem que acompanhar para que os investidores, dentre os quais o próprio governo federal, não sejam afetados por prática de um preço que não seja um preço internacional, seja um preço irreal, né? Então, o que a gente vê nessa questão das quedas, a justificativa existe concreta porque o preço internacional tem caído. O que poderia alguém questionar é se antes, quando o preço estava subindo, se ela não esperou muito para subir os preços. Isso aí a gente ouviu muito na imprensa, esses questionamentos, porque tem aquela questão também da Petrobras não variar os preços num espaço de tempo muito reduzido, porque senão causa uma volatilidade muito grande no mercado. Então, ela preferia verificar se, de fato, aquele seria o caminho antes de tomar a decisão. Então, existe algo bem concreto, que são os preços internacionais, isso aí são públicos, né? E a outra questão é qual vai ser a tendência daqui para frente. Isso já é um pouco mais subjetivo. Conforme eu falei na primeira fala aqui, a tendência agora é que a demanda caia nos Estados Unidos e haja uma sobra de gasolina, então a tendência é que os preços continuem a cair. Agora, a gente pode asseverar isso? Muito difícil, porque pode haver um furacão que você limite a capacidade de refino, já que 54% da capacidade de refino americana está no Golfo do México, que é uma área de passagem de furacão. Então, você pode paralisar refinarias. Tem questões geopolíticas, questões da própria guerra, de retaliações de parte a parte. Então, isso a gente não pode antever. Mas a tendência natural seria de queda. Então, assim, esses movimentos de queda que a Petrobras fez, eu acho que calhou
num período agora de queda de preço de combustíveis, com a entrada do novo presidente. Foi uma coincidência, né? Não houve, na minha visão, uma questão de gestão, até porque achar que a Petrobras ou um gestor numa empresa pode mudar o preço de uma commodity no mundo é uma pretensão muito grande, né? Sim, havia essa dúvida, né, em relação a uma possibilidade de interferência, e aí o que é uma unanimidade, os especialistas, economistas falam que de fato havia espaço para redução da taxa, né, da gasolina aí para a população, para as distribuidoras. Agora, a tendência a partir de agora qual que é? Porque o mercado ainda continua muito instável, muito volátil. A gente pode pensar que, enfim, reduziu muito e agora pode aumentar por conta dessa volatilidade, ou a gente tem uma estabilidade e que talvez não caia tanto mais o combustível agora, mas pelo menos fique mais estável? As dinâmicas dos combustíveis são um pouquinho diferentes, né? No caso da gasolina, a nossa visão é que, se nada de extraordinário acontecer, é que continue baixando, né? Porque o grande período de demanda americano, que é sempre considerado, já passa agora, termina amanhã, né? E a demanda foi menor do que a do ano passado. E o que a gente vê daqui para frente é, de fato, uma redução na demanda, ou seja, a demanda tem sido um grande fator para sinalizar preço, mais do que a oferta. A oferta é um pouco mais inelástica, já a capacidade de refino é aquela estabelecida e a produção não tem como crescer no curtíssimo prazo, a produção de petróleo. Mas na demanda, com o aumento dos juros, né, custo maior do dinheiro, as famílias retrocederam um pouquinho no seu consumo, então a demanda caiu, gerando esse equilíbrio e essa queda. Então, a tendência, na nossa visão, é que continue a cair, a não ser com um fator extraordinário, como um furacão que paralise capacidade de refino, coisas do tipo. Isso na gasolina. No diesel, o que a gente vê é uma dinâmica um pouco diferente por conta dos problemas de fornecimento de gás da Rússia para a Europa. A gente tem visto agora um grande gasoduto, que é o Nord Stream 1, paralisado, né? E alegações de parte a parte do problema, e a Europa está numa economia muito grande e algumas plantas de geração eles têm usado mais diesel, uma coisa que não acontecia num cenário de normalidade. Então, o consumo de diesel cresceu bastante para a geração de energia na Europa. Então, demandando muito aqui da bacia do Atlântico, das refinarias aqui na América Central e na América do Norte, gerando um cenário um pouquinho mais curto para o diesel aqui. Então, são cenários um pouquinho diferentes. Mas na gasolina, que você havia perguntado, o cenário, se nada de extraordinário acontecer, é de contínua redução dos preços agora. Aproveitando esse gancho que o senhor falou sobre o preço do diesel, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre isso. O que a gente pode esperar para os próximos meses, né? Deve ter um aumento, até porque é um assunto que interessa bastante ali os caminhoneiros e o preço influencia bastante ali no trabalho deles. O que a gente pode esperar daqui para frente em relação ao diesel? Sim, o diesel, assim, por conta da guerra na Ucrânia e dessas questões todas de fornecimento de gás para a Europa, ele surgiu um demandador que antes não era normal, que é diesel para geração na Europa, que antes rodava a gás normalmente. Então, a Europa agora está lançando mão de plantas a carvão, plantas a diesel. O programa de redução da capacidade de geração nuclear também foi revisto, algumas unidades têm sido mantidas. E fora a redução de consumo, né? Desligar a luz de prédios à noite ou de praças, questão do ar-condicionado, do aquecimento, ou seja, é uma guerra, estamos vivendo um momento de guerra. E o diesel, aqui no Brasil especificamente, a gente tem a colheita da safra, que aumenta normalmente a demanda nesse período. E o mercado está um pouco curto, inclusive algumas distribuidoras comprando diesel da Índia, já que a Índia é um país que tem ainda investido em refinaria, como a China, diferente do Ocidente, que a capacidade de refino tem decrescido, e também tem importado. A Índia passou a ser o maior importador de petróleo russo agora, superando a China. Então, a Índia está refinando bastante petróleo russo e exportando para o mundo. Então, o cenário é um cenário curto, mas se não acontecer nada também de muito excepcional, a tendência é ficar estável e passando esse período agora de consumo grande aqui no Brasil, que é o período da safra, a gente também volta a um cenário um pouco mais tranquilo, né, no fornecimento de diesel. Muito bem, a gente conversou com Eberaldo Almeida, que é ex-diretor da Petrobras e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Muito bons os seus esclarecimentos. Eberaldo, obrigada e até uma próxima. Ótima tarde.
Ótima tarde para vocês também, sempre um prazer. Obrigada, Beraldo. Bom domingo por aí.